esse texto da mulher serofenícia, ele fala de uma mulher que era insistente. E Jesus sempre destacou isso. Sempre destacou a insistência, sempre destacou a perseverança e a permanência. Amém? Essas palavras têm que fazer parte da vida do vencedor. Quem não persevera não pode vencer. E perseverar é lutar pelo que a gente quer. É lutar pelo que a gente acredita. Amém? Quando você acredita que Jesus pode resolver o problema, então ele vai resolver. Mas acreditar é apenas dizer, não, eu sei que ele pode. Todo mundo que crê em Jesus sabe que ele pode fazer qualquer coisa. Mas crer que ele vai fazer vai depender de como você age. Amém? De como você age a sua fé. De como você aplica a sua fé. De como você anda nesta fé. Porque se você dizer que ele pode fazer, todos nós que estamos aqui acreditamos que ele pode fazer. Todos nós. Mas como saberemos se ele vai fazer? Precisaremos encontrá-lo. Amém? Para Jesus fazer, você precisa encontrá-lo. Você precisa buscá-lo. Todos buscavam a Jesus para receber o seu milagre. Mas eu não sei onde achá-lo, pastor. Ele é invisível, mas a Bíblia diz que ele está tão perto que daria até para tocar nele. Então quer dizer que ele não está longe, ele está perto. Mas a gente tem que se voltar para ele e falar com ele. Conversar com ele, contar para ele os nossos problemas, sabe? Conversar com ele a respeito dos milagres que ele fez lá há 2000 anos atrás, e aí colocar a sua situação e buscar o milagre das mãos dele de novo, porque ele é o mesmo. Amém? Só que hoje, às vezes as pessoas cruzam os braços e esperam que se Deus quiser, como dizem, então ele fará. Essa mulher podia ficar com a filha dela endemoniada em casa e ia continuar endemoniada. Porque ninguém pode expulsar um demônio senão Jesus. Ninguém pode tirar um demônio da vida da pessoa senão Jesus. Ninguém pode tirar o diabo da vida da pessoa senão Jesus. É somente o poder de Deus. E quando o diabo está na vida da pessoa, há destruição. Quando o diabo está na vida da pessoa, irmãos, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, que é contrário à palavra de Deus, há divisão, há separação, há destruição, né? Porque o diabo veio para isso. Esse é o trabalho dele. E a pessoa às vezes pode estar na igreja, mas o demônio está lá. O diabo está lá. Mas eu sou de Jesus. Mas você tem encontrado com ele? Se você não tem encontrado, você tem que procurar ele até que você ache. E quando você achar ele, você vai saber que você achou. Porque quando você encontrar com ele, você vai ter certeza que o seu problema está resolvido. Porque fé é a certeza. Amém? Agora as pessoas elas ficam muito naquele, talvez ele vai fazer. Irmão, se fosse a primeira vez que eu fosse na igreja para Deus resolver o meu problema, no primeiro ano ele teria resolvido, ou então o dia que ele quiser ele vai fazer, eu deixasse assim, nunca ele ia fazer. Eu precisei continuar buscando, até o dia que ele disse, a partir de hoje, o problema está resolvido. E estava resolvido. A partir daquele dia estava resolvido. A minha situação estava resolvida. O meu milagre aconteceu. A minha bênção chegou. E ninguém vai tirar. Diga glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque você achou ele. Às vezes leva tempo, irmãos. Mesmo a gente estando na igreja, mesmo Jesus estando ali no nosso meio, mas às vezes a nossa falta de busca, nossa falta daquela reverência, aquela entrega, aquele desejo realmente, aquela necessidade realmente, que sabendo que só ele pode fazer, e não que ele pode, mas que eu preciso encontrar com ele para ele fazer. Entende? Quando a gente busca ele dessa forma, e não apenas como religioso. Eu vou na igreja. Irmãos, na igreja a sua vida vai melhorar. O ambiente melhora. Muitas coisas melhoram, mas a transformação acontece quando tem um encontro com Jesus. O encontro com Jesus muda tudo. A Bíblia diz nesse texto de que Jesus estava entrando em Tiro e Sidom e ele queria ocultar-se, queria esconder-se, ele queria ficar escondido. Ele está aqui nessa noite. Quem sabe ele está escondido, né?
Mas ele está aqui nessa noite. Eu posso senti-lo nessa noite. Que ele está aqui. Mas ele não pôde se esconder de uma pessoa. Muita gente queria achar ele, mas uma pessoa achou. Ele diz a Bíblia que ele queria ocultar-se. Ele queria ocultar-se. Mas aquela mulher que tinha uma necessidade que o médico não podia resolver, que o psicólogo não podia resolver, que o psiquiatra não podia resolver, que homem nenhum podia resolver. Ela sabia, ela cria, Jesus pode resolver. Eu vou achar Jesus. Eu vou buscar Jesus. Porque o problema que está acontecendo com a minha filha é um problema grave. Eu amo a minha filha e eu não vou deixar esse demônio vencer. Eu não vou aceitar ele dentro da minha casa. E aquela mulher foi em busca de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, querendo ocultar-se, não pôde. Diga, ele não pode. Quando tem alguém que procura ele diligentemente, quando tem alguém que começa a perguntar por ele, conversar, sabe, falar no mundo espiritual, entrar no mundo espiritual, conversar com ele, onde é que o senhor está? Eu quero saber onde é que o senhor está, porque eu preciso resolver esse problema. O que é esse problema para ti? Para mim é grande, e é grande para as pessoas desse mundo, mas para o senhor não é grande, para o senhor é coisa pouca, para o senhor é rápido, o senhor pode fazer. Mas a pessoa precisa ir. E a Bíblia diz que, então ele queria ocultar-se, mas não podia. E a Bíblia fala que essa mulher encontrou ele. E quando a mulher encontrou, se lançou aos seus pés. Porque esse é o jeito de encontrar Jesus. Essa é a posição de encontrar Jesus em oração. Você não encontra Jesus de outro jeito. Você encontra Jesus orando. Você tem que estar sempre em espírito de oração. Você que quer resolver o problema tem que colocar dia e noite diante dele. Você tem que incomodar os céus. Você tem que preocupar o inferno. E você só consegue isso quando você está como essa mulher diligentemente. Essa história da minha casa vai mudar. Essa história na minha família vai mudar. Essa história na vida da minha filha vai mudar. Porque eu vou achar Jesus. Eu vou encontrar Jesus. A gente não sabe de onde, que distância aquela mulher veio. Mas ela veio. Ela foi atrás. Ela buscou. Ela perseverou. E mesmo Jesus querendo ocultar. A gente não encontra Jesus se escondendo em muitos lugares. Mas dessa vez a Bíblia diz claramente que ele queria ocultar-se. Mas não pôde. Porque quando tem alguém determinado a achar, Jesus não pode se esconder. Diga glória a Deus. Ele não pode ficar escondido. E a mulher o encontrou, lançou-se-lhe aos pés, diz a palavra de Deus. Essa é a posição da pessoa que vai vencer. Irmãos, nós temos e lutamos, temos as armas desse mundo para lutar, mas a Bíblia diz que as nossas armas são espirituais. Elas não são carnais. Porque nesse mundo, as pessoas trabalham com o quê? Com o natural, com a ciência, mas só que a ciência não explica Deus. A ciência não explica milagre. E a ciência não pode fazer milagre. Amém? Mas Jesus pode. Deus pode fazer milagre. Deus está interessado em fazer milagres. Mas Deus precisa encontrar um coração que crê. Um coração verdadeiramente que crê. Um coração verdadeiramente que não aceita o não como resposta. Um coração que não aceita que Deus não vai fazer. Um coração que não aceita que Deus vai recusar. Um coração que não aceita que Deus vai dizer não para você, não, vou te lançar fora. Porque esse coração acredita que Deus não lança ninguém fora. Ninguém é lançado fora. Só que as pessoas não chegam a Jesus. Às vezes elas chegam até a igreja. Às vezes elas tiram anos dentro da igreja, depois você vê elas caírem fora. Elas não são mais Jesus. Elas voltam para o mundo. Por quê? Porque elas tiveram muitos anos, mas elas não encontraram Jesus. Elas encontraram a religião, elas viram tantos defeitos, elas viram tantas coisas, e outros viram até inimigo de Jesus. Mas não encontraram com Jesus. Porque as pessoas não se determinaram. Elas ficaram seguindo umas às outras. E elas têm que seguir Jesus. Amém? Tem que buscar a Jesus. Por que eu vou buscar Jesus? Qual é o meu problema? Qual é o seu problema? Porque geralmente quando a gente busca Jesus, a gente tem um problema. Ou quando Jesus vem em nós, porque ele também pode chegar na gente. Ele pode. Ele pode tudo. Ele pode resolver o nosso problema. A Bíblia fala que Pedro estava pescando. Não fala que estava buscando Jesus.
Mas Jesus passou ali aquele dia. Ele pediu para entrar no barco. Pedro deixou ele entrar no barco. Ele usou o barco de Pedro. Pedro não falou nada. E ele disse para o Pedro, vamos pescar agora mais longe, vamos fazer o mar mais longe, vamos mais longe, vamos mais profundo. Aí Pedro disse, mas eu já trabalhei a noite inteira. Eu já estou até lavando as redes. Uma pessoa que passou a noite inteira pescando. Uma pessoa que passou a noite inteira não conseguiu nada, estava decepcionado com a vida. Mas aí Jesus só fez um desafio para ele, vamos lá, vamos lançar a rede lá. Ele disse, olha, eu não acredito que seja fé, irmão. Isso é topar o desafio de Deus. A pessoa tem que entender quando Deus está desafiando ela. Ele disse, vamos lançar a rede. Ele disse assim, olha, pescamos a noite inteira, não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra. Vamos ver a tua palavra se funciona. Em outras palavras, ele disse isso. Vamos ver a sua palavra se funciona? Vamos lá. Porque isso também é uma atitude de fé. Quando você obedece o que ele diz. Mesmo que você não esteja crendo ainda em tudo, porque você não viu ainda. Você ainda não viu. Que a gente crê, a gente diz, não, eu creio que Deus vai mudar a sorte, eu creio que Deus vai fazer isso. Mas, irmão, enquanto ele não fez ainda, o diabo fica lá dizendo, ele não vai fazer, não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai ser curado. O diabo continua falando, sua família não vai ser restaurada, não vai ser salvo, não vai abrir a porta, não vai. O diabo continua trabalhando e você continua naquela guerra. É uma guerra. Não, o meu Deus pode, eu vou lutar, eu vou buscar. Só que o diabo continua. E muitos desistem. Muitos desistem antes do encontro. Muitos desistem na hora do desafio. Mas Pedro não desistiu. Ele disse, então vamos sobre a tua palavra, vamos. Mas não porque ele cresce na palavra de Jesus. Porque Jesus estava dizendo. E ele, então, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Você está entendendo? Eu acredito muito nisso na palavra. Vamos fazer o que ele diz e ver o que acontece. Vamos fazer o que ele manda e ver o que acontece. É isso. Isso também é fé. E ele foi. É uma fé, pode ser pequena, mas é uma fé. Porque ele obedeceu ao mesmo tempo que ainda disse, vamos ver, de certa forma. Sobre a tua palavra, vamos lançar. Não disse, vamos lançar, e aí vai vir cheio de peixe? Não, vamos lançar para ver o que acontece. Quando lançaram as redes, encheram de tanto peixe que encheu 2 barcos. Aí ele creu. Agora ele creu. Entenda o que é um sinal e o que é crer. Você vai crer de fato depois. Mas você precisa seguir o fluxo da palavra de Deus. Você precisa seguir o que ele diz. Então, quando ele viu que o problema dele estava resolvido, que era pegar bastante peixe para vender e pagar os impostos dele e pagar a dívida dele e viver, então ele disse, isso é um milagre, não tem como. E ele pegou e disse, afaste de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, eu não sou digno. Agora eu sei quem o Senhor não é normal, o Senhor não é uma pessoa normal. Entende? Agora ele creu em Jesus. Aí Jesus falou para ele, agora tu não será mais pescador de peixe. Agora tu vai pescar almas. Diga glória a Deus. Aí Jesus separou ele. Aí eles largaram os barcos, largaram os peixes, largaram tudo e seguiram Jesus. E agora é a vida de peixe que ele gostava de pescar e tal? Não mais. Porque agora ele conheceu Jesus. Quando você conhece Jesus, você sabe que ele pode tudo. E você larga tudo, porque você sabe que ele pode tudo. Quando a pessoa não sabe que Jesus pode, ela pensa, ela acha, acredita que dele pode, mas não sabe de verdade. Ela tem o pé atrás, ela tem medo, ela não busca de todo o coração. Mas a pessoa que tem um problema e que vai encontrar a solução é aquela pessoa que diz, eu vou buscar Jesus até que ele venha.